Diretamente do Olimpo pra você. Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para finalmente falarmos de toda a temporada de Percy Jackson e os Olimpianos que teve aí o seu fim ontem às 23 horas. E gente, eu tenho muito a dizer, eu gostei bastante do último episódio, acho que a série ainda tem muito a evoluir, tem pontos que foram muito bem, tem pontos que foram baixas aí, mas eu vou comentar tudo aqui com vocês. A gente vai fazer essa review e análise de uma forma geral da temporada. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo, comenta o que vocês acharam dessa temporada de Percy e tô sim esperando uma renovação. Bora fazer essa. É interessante nesse episódio que em vários momentos a gente vê flashbacks do Percy lutando ou tendo alguns conselhos ou conversando com o Luke. Nesse episódio a gente já sabe quem roubou o raio e a gente já vai comentar, a gente vai falando mais detalhadamente conforme a sequência das cenas. E nessa primeira cena, que é a cena deles lutando e tal, o Percy fica meio com o pé atrás, tipo, pra que eu vou usar essa luta? Pô, não vou usar isso daqui. E aí o Luke vai convencendo ele. E aí nós temos um paralelo. No momento em que o Luke bota uma espadada ali perto dele, a gente já vai pra cena da batalha do Percy com o Ares, que é um momento muito esperado, já era aquela cena do final do episódio passado. Então eles vão começar a lutar, o Ares fica meio puto, porque ele fala assim, como assim? Você vai me ensinar como que luta, tal? Não fala com o Deus da Guerra sobre como lutar, né? A princípio, parece até que o Percy, ele tá corajoso demais. Só que ele tava lutando com as espadas e tudo, e nós sabemos do verdadeiro poder dele, que é a água, o mar, e ele usa isso ao seu favor, e eu achei uma cena muito boa, que foi essa cena onde ele usa o mar, ele fica lá todo derrubado e molhado, obviamente, e o Percy ataca o calcanhar do Ares. E é nesse momento que eu acho um ponto interessante da série que não foi muito bem explicado. Por exemplo, a forma dos deuses. Muito se fala, nossa, mas qual que é a forma dos deuses? A gente necessariamente não sabe a forma deles. Eles se transformam nessa forma humana que a gente tá vendo aí na série. Então, no momento em que ele vai se transformar a forma do deus, os meninos viram pra trás e falam, não olha pra verdadeira forma dele. Enfim, ele some, desaparece, e aí os meninos olham o elmo do Hades. E depois de Percy confrontar o Ares e pegar o elmo do Hades, ele vai falar assim, pronto, agora é o meu momento de falar do meu acordo com o Hades e devolver esse elmo pra ele, pra eu tentar conseguir de volta a minha mãe Sally. Quando ele chega na casa, ele logo vê a Dodds e entende que o propósito dela sempre foi achar o elmo. Então Percy fala pra ela, olha, eu já cumpri minha parte, espero que o Hades cumpra a parte dele. A gente sabe que o Hades, ele é um cara que gosta de fazer acordos e ele cuida especificamente dessa parte, então ele é uma pessoa de palavra, vamos dizer assim. Nesse exato momento, Percy diz para Grover e a Annabeth que ele vai devolver o raio pessoalmente para Zeus. A Annabeth fica meio assim, né, porque como assim você vai falar pessoalmente com ele? Você vai acabar morrendo, porque Zeus ali é um deus impiedoso, parece. E aí nós vemos o momento em que ele chega no Olimpo e mostra o raio assim, ó, toma aqui, ó, não tenho o pudor de esconder de ninguém. Eu não tenho horário marcado, mas ele vai ter que me ouvir e ele vai aceitar isso da minha mão. E aí nós temos toda hora voltando aos diálogos do Percy com o Luke indicando alguma coisa. E no confronto do Percy com o Zeus, ele achou que sim, ele iria conseguir cumprir tudo que ele precisava cumprir e que não iria haver mais guerra. Só que Zeus, ele não falou, não, vai continuar a guerra sim, querido. E aí o Percy, ele vai debater. Gente, Percy Jackson agora, ele já é um menino um pouco mais maduro e tem macete para lidar com as situações. Apesar da série ser para crianças, o Percy já tá amadurecendo. E talvez, eu acredito que na segunda temporada, isso pode amadurecer mais ainda. E enquanto o Percy estava lá se exaltando, quem acaba se exaltando ainda mais e perdendo a paciência é Zeus, e no momento ele vai jogar um raio nele, e quem defende, sim, Papi Poseidon,
ele fala, olha, eu me rendo, mas eu vou defender meu filho, deixa ele em paz. E no momento em que o Poseidon se defende e também ele se rende para Zeus, ele fala, quem mais sabe de Cronos? E aí Zeus vai falando, é a fulana, ciclano, eu, você, o Ares, todo mundo tá sabendo de tudo que rolou. Zeus fala então que todo mundo vai se reunir. Mas afinal, quem é o Cronos que está sendo mencionado nesses 2 últimos episódios? Na mitologia grega, o Crono é um dos titãs. Ele é filho de Urano, que é o céu, e de Gaia, que é a terra. O Urano, ele temia muito a força dos seus filhos. Então, o que ele começou a fazer? Ele então os aprisionou. Só que a Gaia, ela encorajou eles a se rebelarem. Então, o Cronos foi lá e castrou Urano e acabou libertando os titãs. E aí, nós temos uma nova geração. Cronos, ele se casou com Rhea, que era irmã dele, só que ele tinha medo de uma profecia se cumprir. Que profecia era essa? A profecia de que um dos seus filhos iria se rebelar e ele seria destronado. Para então ele evitar isso, o que ele fez? Ele foi e comeu seus filhos. Só que a Rhea conseguiu salvar os Zeus, escondendo ele, colocando uma pedra no lugar para que o Cronos pudesse comer. E aí Zeus seguiu a vida, ele cresceu e foi confrontar o Cronos e obrigou ele a vomitar os seus filhos, exatamente isso. Ele acabou vomitando os outros filhos. E aí então veio a Titanomaquia, que foi a rebelião que o Zeus fez contra o seu pai Cronos. Ele então foi aprisionado no Tártaro, que era o lugar das prisões mais sérias e severas, e foi punido pelas suas ações. A história de Cronos é muito importante na mitologia e é muito importante aqui na série de Percy Jackson, porque toda hora tá sendo citado sobre Cronos. E depois que o Poseidon fala e pergunta sobre Cronos, quem sabia de Cronos para os Zeus, ele então se volta pro Percy e conversa com ele sobre a Sally. E é o primeiro momento de pai e filho que a gente vê nessa série. O Poseidon então mostra uma das pérolas, joga no chão e faz com que o Percy volte aí para o acampamento, que é um dos lugares mais seguros para ele. No momento da volta, todo mundo bate palma e ele encontra a Annabeth, que dá aquele abraço. E no momento, ele acaba olhando para Clarice, porque para ele a Clarice roubou o raio e tá aí de conchavo com o Cronos. E vamos combinar, né, gente? A Clarice, ela é uma pessoa totalmente incompreendida. E a questão é, por que o Quirón ainda deixou a Clarice ficar no acampamento? Mas tudo fez total sentido em uma das últimas cenas, onde o Percy vai sair ali com o Luke e o Luke fala algumas palavras e o Percy já percebe que o Luke é sim o nosso ladrão de raios, o traidor, o que está de conchavo com o Cronos. E toda a motivação do Luke é que realmente ele teve uma frustração tão grande com o Hermes que ele se rebelou contra os deuses e agora vai, né, ir atrás do vovô. E o Cronos tá querendo, claro, voltar pra conseguir o seu poder, o seu reinado. E o Luke queria pegar o Percy pra ser um dos aliados deles. Nesse momento, há uma luta entre os dois e quem acaba ajudando é a Annabeth, linda, maravilhosa, guerreira, poderosa, magnífica, bafônica, perfeita. E nesse momento o Luke foge. E nessa nós temos a finalização desse episódio, que é o momento onde os três eles vão se reunir. O Percy, óbvio, ele não tá ainda contente com algumas coisas, porque o Zeus ficou puto, a Sally ainda, né, ele ainda não viu a Sally, não sabe se o Hades vai cumprir o que ele quer. E então, no momento deles saírem do acampamento, o Percy, Annabeth e Grover se encontram. A Annabeth fala que vai pra Disney, uma grande referência, né? Easter egg, metalinguagem, vamos dizer assim. E o Grover conseguiu a sua licença para ser um caçador de Pan. E aí é uma promessa do trio, que no ano que vem eles se encontrem no acampamento. Eu também quero essa promessa com a renovação da série. Quando o Percy volta para casa, ele consegue ver que o Hades fez o cumprimento do acordo e a Sally está de volta. Foi bem bonito esse momento onde eles se encontram, eu achei tão bonito, eu gosto muito da relação de Sally e o Percy, talvez essa relação foi uma das melhores de toda a série, só que ainda assim, o Percy ainda tem sonhos e visões ali com o Cronos. Bom, e do mesmo jeito que a série começa com a narrativa do Percy, também termina essa narrativa em primeira pessoa do Percy. Vamos então falar da cena pós-créditos, porque foi uma cena um pouco intrigante, que é onde o Gabe recebe uma caixa misteriosa vindo da onde? Do Olimpo, dos deuses ali. Será que é de todos os deuses?
Vamos ver também. Só que ele é fuxiqueiro, né? Viu que tava lá Percy, mas ele foi lá, abriu e era o quê? A cabeça de Medusa, então ele vira uma estátua. O que é diferente do que aconteceu com os livros, né? Quem faz aí essa ponte para o Gabe virar uma estátua é sim a Sally e ela faz de uma maneira muito perspicaz. Pois bem, gente, eu acho que Percy Jackson entregou uma série adequada para o que o Rick Riordan queria. Por que eu digo isso? Teve muitas falhas e um dos grandes problemas da série para mim foi real o ritmo e os episódios curtos. Não precisava ter episódios curtos, né? Fizesse realmente um novo filme. Eu acho que a série acaba funcionando porque eu gosto de série semanal, isso é particularmente, mas ao mesmo tempo, essas falhas de ritmo faz com que a gente perca ali e pare algo no meio de um acontecimento tão grandioso, por exemplo. Mas o Rick queria que essa série fosse uma série infanto-juvenil para crianças, tendo uma classificação de 12 anos, mas o público ele é para crianças mesmo. O que é o livro de Percy, que é uma coisa bem aventureira, e vai amadurecendo nos próximos livros, o que eu espero que aconteça também aqui na série, amadurecendo os personagens para uma vida mais caminhando para adolescência. A gente tem 5 livros de Percy Jackson e a série vai adaptar cada livro uma temporada. No geral, a série teve vários acertos, como acerto no elenco, não tem como falar, eu gostei muito dos 3, Grover, Annabeth e Percy. Agora, o Percy tá bem aprofundado, Annabeth começou, mas o Grover ainda não. Eu sinto que o Grover ainda tá para trás. Talvez essa nova missão dele seja algo muito interessante para que na segunda temporada a gente tenha um Grover mais amadurecido com a sua missão, com um objetivo muito maior. E eu espero que sim, tenha mais tempo de tela durante os episódios. Não dá pra gente ficar com 30 minutos de série, uma série de fantasia que precisa mesmo dessa coisa muito mais lúdica, de momentos de cliffhangers interessantes. Eu acho que as mudanças que o Rick Riordan fez na série não me incomodaram a ponto de falar assim, nossa, não rola. Agora, algumas coisas a gente não pode comparar, mas eu comparo, por exemplo, a Medusa, achei muito melhor ali no filme do que aqui na série. Entendo não ter um poker face na série, mas algumas formas como é colocado aqui deixa a desejar. No meu ponto de vista, acho que a série de Percy consegue se encaixar na proposta, mas ela é uma ponte para o que ainda vai amadurecer. Então, sim, é necessário uma segunda, terceira, quarta e quinta temporada para a gente falar assim, essa é a adaptação que a gente estava esperando. E ao mesmo tempo, eu acho importante a gente dizer que Percy Jackson e os Olimpianos é a série que o Rick queria dar pra gente e não o que a gente esperava. Estou satisfeita, sigo feliz e espero que esses pontos sejam melhorados na próxima temporada. Muito obrigada a todos vocês que me acompanharam aqui na série de Percy Jackson, episódio por episódio. Realmente me sinto aqui feliz. Foi difícil porque o episódio saía, assistia, gravava, editava, madrugada, postava. Deu tudo certo, muito obrigada. Eu espero que vocês me acompanhem aqui. Eu tenho vários outros vídeos sobre filmes e séries e reality show. Não esquece de se inscrever, ativar a notificação, comenta aqui e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!